Olá, você já parou para pensar de onde vem a farinha do pão francês que você come todos os dias no café da manhã? E de onde vem o café, o leite e as frutas? E quanto aos ovos mexidos ou cozidos? Será que a avicultura existente no estado é suficiente para atender a demanda? De acordo com a Associação Avícola de Pernambuco, a AVIP, o estado é o maior produtor de ovos do Nordeste. São mais de 10 milhões de unidades por dia e ocupa a 4ª posição a nível nacional, perdendo apenas para São Paulo, os estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. O que você sabe sobre o setor da agropecuária em Pernambuco? Historicamente, o estado tinha uma agricultura, a base da agricultura dessa economia era a cana-de-açúcar, que durante muitos anos foi o carro-chefe da economia. Mas nas últimas décadas, esse cenário mudou por completo. Houve mudanças nas políticas públicas e Pernambuco passou a ter outros estados do sul do país como concorrentes, grandes concorrentes. E atrelada a uma topografia que não ajudou, a falta de investimentos, além do clima, a produção que chegava a 26 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano chega hoje a 12 milhões. Muito bom dia para você que está em casa nos assistindo. No programa de hoje vamos falar de agropecuária pernambucana. Aqui ao meu lado está o presidente da Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco, Pio Guerra, que é o nosso convidado. Muito bom dia e obrigada por estar aqui com a gente. Muito bom dia, é um prazer estar com vocês e com os ouvintes do seu programa. Olha, mais ou menos 15 dias nós tivemos aí a Feira Agro Nordeste, né? Uma grande feira que vem crescendo a cada ano, foi a 26ª edição. E quando a gente vai à feira, a gente vê assim coisas maravilhosas, a gente se surpreende com o que o nosso produtor, o nosso homem do campo tem produzido, tem trabalhado. Mas existe uma grande diferença do que a gente vê na feira, do que a gente encontra quando vai para o campo. O que acontece? São muitas coisas para comentar. O agronegócio hoje é visto como um contexto de junções econômicas. Você tem o setor primário, você tem as indústrias, você tem o setor de serviços, você tem as tecnologias, você tem a promoção dessas coisas. Então, não é só produzir. É produzir bom, regularmente, com qualidade, em quantidade suficiente para manter o mercado abastecido e com preços que sejam competitivos com todos os concorrentes do mundo que participam do seu mercado. Então, é um conjunto que exige espaços como o Agro Nordeste, que reúne todos esses atores econômicos, mostrando o que há de mais moderno, o que há de novidade, quais são as perspectivas do mercado, como é o mercado doméstico, como é o mercado internacional, como é a concorrência e como a interação com a gastronomia, com a arte, com a moda. Enfim, é um shopping center do agronegócio pernambucano. Então, essa é a forma moderna de se mostrar a agropecuária no mundo todo e que a gente vem tentando há 26 anos aperfeiçoar. Ela mostra uma parcela do que acontece no setor primário. Lá você pode ver que nós somos capazes de produzir, como você citou muito bem, o abastecimento de aves e de ovos. Somos também os maiores produtores de carne de aves do Nordeste também e também o 4º do Brasil. Nós temos a produção de cana-de-açúcar muito significativa ainda para a nossa economia e para uma região do nosso estado. O estado é segmentado em várias regiões climatológicas. Você tem o agreste, o sertão irrigado, você tem a zona da mata, cada uma tem suas vocações agropecuárias, que essas irão acontecer com maior intensidade ou menor intensidade. A fruticultura irrigada é um setor que cresce devagar e permanentemente com sustentação e ela é competitiva no mercado brasileiro e no mercado internacional. Ela tem um problema de mercado, de descobrir os mercados, de ter acesso a eles, porque há muita defesa dos outros países de seus mercados de setor primário, mas ela é competitiva dentro e fora do Brasil. Você tem a avicultura, que você falou muito bem os números, e tem agora um limite de expansão, porque se você vai para o Centro-Sul, esses principais estados se autoabastecem. Mas do norte, por aqui, pelo Nordeste, a gente é o mais competitivo e temos uma dimensão que tem um limite pelo poder aquisitivo de nossa região. Mas é um mercado que nos pertence majoritariamente. Você vai para
para a caprino-ovinocultura, tem uma vocação do sertão que não é ainda organizada, uma produção que não é muito sistematizada, não é muito organizada. Precisamos melhorar a forma de consumir o produto, de produzir o produto final, de ter cultura de usá-lo de forma mais elaborada, mais bem avaliada. E você tem avicultura, cana-de-açúcar, fruticultura irrigada, eu falei. Então, a gente vai por essas áreas navegando. No passado, a gente tinha a cana-de-açúcar como assim, a grande lavoura, era o carro-chefe da economia no Estado. Né? Hoje já é como se tivesse, sim, existem outras, como você bem colocou, dependendo da região, a gente tem um tipo de lavoura. Mas ainda dá para destacar uma lavoura, algum produto, assim, que quando se fala em Pernambuco... Sei. Olha, a cana-de-açúcar ainda é o maior responsável do PIB agropecuário de Pernambuco. Depois, a fruticultura. Tem também a avicultura e a pecuária leiteira. Esses são os 4 grandes setores da economia pernambucana. Mas a cana-de-açúcar não tem só a importância econômica, ela está na nossa história. Ela entrou no Brasil por Pernambuco. Pernambuco, por muitos anos, foi o centro da cana-de-açúcar no Brasil. Depois as políticas foram mudando, novas áreas agricultáveis foram também utilizando a cana-de-açúcar, foram expandindo a sua produção. As políticas públicas que surgiram. Houve o Proálcool, que estimulou o plantio de cana-de-açúcar no Brasil todo. Isso ampliou o hábito dessa cultura para outros estados do Sul e Centro-Sul. Depois vieram as políticas de exportação. Antigamente havia somente o privilégio de Pernambuco ter as cotas de preços subsidiados para vender para os Estados Unidos, para os mercados mais importantes do mundo. Hoje não tem mais esses benefícios, todos os estados podem usar dessa cota. Essas políticas públicas do Proálcool, das cotas de exportação, foram exigindo competitividade da cana-de-açúcar pernambucana, que com suas características de topografia, de clima, de chuvas, de solo e uso intensivo de mão de obra, não poderiam concorrer com terras planas, muito férteis, com chuvas regulares, onde elas passaram a ser cultivadas e, naturalmente, foram tendo mais competitividade em preço, em produtividade, e nós reduzimos a nossa produção para áreas absolutamente mais vocacionadas e aquelas com menores vocações foram abandonadas para a pecuária, por exemplo. Dá para dizer em que o pernambucano é bom quando a gente fala em agropecuária? O pernambucano é excelente em fruticultura de manga e uva. Somos os maiores exportadores do Brasil de manga e uva. Temos melhores... Tem que se orgulhar disso. Tem também disso. E sem contar aí os dados que a gente já colocou da avicultura. Você não pode comparar a agropecuária pernambucana, que o estado de Pernambuco não tem essa vocação agropecuária que, por exemplo, os cerrados que foram descobertos há 30, 40 anos atrás, a forma de cultivá-los, e para lá migraram variedades novas de soja, de trigo, que não eram cultivados, e hoje são o verdadeiro canteiro de produção agropecuária do Brasil. Agora, qual que é a dificuldade, os problemas que ainda existem? Porque, por exemplo, a feira ela é a vitrine do que a gente faz, do que o homem do campo está trabalhando, está produzindo. E ela vai crescer ainda muito mais, né? A cada ano que passa tem crescido, a gente vê aí que tem mais expositores. E sem contar a questão da gastronomia. Mas quem está no campo ainda encontra algumas barreiras para poder desenvolver mais a tecnologia, o apoio, sem contar o grande problema que é a seca. Olha, quando você tem uma vocação edafoclimática, de clima, de tempo, das terras, você pode mudar as culturas que você cultiva. Se você lembrar, houve um tempo que o Brasil ganhou muito dinheiro com borracha. Hoje não existe mais esse mercado de borracha, porque os países entraram produzindo em condições melhores do que o do Brasil. Houve o tempo do café. Hoje o Brasil não está só na produção de café. Ele é o maior produtor de café do mundo, mas tem concorrência significativa de outras regiões. Houve o tempo do café com leite. Hoje a pecuária leiteira de todo o mundo interfere em todos os países, né? Regiões que você tem certas dificuldades de mudar a produção em sua localidade, o agreste pernambucano, pela dimensão das suas propriedades, pelas questões climáticas,
pela qualificação de seus agricultores. Ele tem a vocação da pecuária leiteira e nada mais. A Zona da Mata de Pernambuco, a principal vocação não é graciosamente a cana-de-açúcar, é porque ela é realmente a que mais consegue competir com os mercados de outros produtos e as suas produtividades. Então é aqui que se concentra a nossa produção de cana-de-açúcar, é no Agreste que se concentra a produção de pecuária leiteira, é no Agreste também que se tem a produção de avicultura tão desenvolvida pelas suas qualidades climáticas, não é? E pela eficiência de seus avicultores, e é na fruticultura irrigada onde se desenvolve, na sua plenitude, uma agricultura moderna, uma fruticultura competente, que tem a sorte de ter janelas de mercado no mundo todo, que ninguém está produzindo frutas e o Pernambuco pode, o Vale de São Francisco pode fazê-lo. Então são essas oportunidades que vão definindo as vocações de cada região. Enquanto em outras regiões do Brasil, você pode mudar para soja, para milho, para cana, para eucalipto, porque a região permite. E aqui não tem essa... Aqui não tem, mas, por exemplo, quando a gente fala a produção de leite, é uma produção que caiu. Então, o que falta para poder melhorar? É o apoio ou só é uma questão do clima, da seca que sacrificou tanto o sertanejo, o homem, quem está no campo, quem está trabalhando? Olha, novamente, você leva em conta as vocações. O lugar mais vocacionado para o leite em Pernambuco é o Agreste. Porém, ele não é mais bem vocacionado do que o Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que produz sozinho 30% da necessidade de leite do Brasil. Ele produz 13 milhões de litros de leite por ano e absorve 6 milhões. Tem 7 que ele vai mandar para outro canto. E vem para aqui para o Nordeste, porque o Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste, basicamente se abastece. Minas, São Paulo, a produção e o consumo é semelhante. Mas quando chega no Nordeste, há ainda uma deficiência da produção aqui com relação a essas produções do sul do país. O custo de produção é muito mais barato do que aqui. Essa deficiência, a gente pode dizer em que? É apoio, é tecnologia? Não, é clima, é disponibilidade de pastagens, são solos bons, são pastagens que você não precisa irrigar, porque não pode irrigar, que fica muito caro. O clima permite uma produção de forragens barata e de qualidade, a produção de proteínas barata e de qualidade. Mas tem que haver uma alternativa para isso, porque senão... Tem, mas toda outra alternativa envolve... A produção agropecuária não depende mais de terra e de mão de obra, depende de tecnologia e dinheiro. Quanto mais você usa tecnologia e mais dinheiro, mais caro fica a produção. E você, para produzir em regiões secas como a nossa, você tem que gastar muito mais. Aí cresce, aumenta, não deixa de ser competitivo a nossa produção de leite. Nós não podemos competir com o Sul. Nós não podemos, o Centro-Sul não pode, o Centro-Oeste não pode. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são os maiores produtores do Brasil e vão ter que exportar, porque o mercado brasileiro não vai suportar a produção dele, assimilar a produção deles todas. Eles vão ter que ter uma parceria com o Uruguai, com o Paraguai, com a Argentina, para fazer exportações para o resto do mundo. A produção de leite é uma coisa muito delicada que se produz no mundo todo e você tem 10% só do leite produzido no mundo que pauta o preço no mundo todo. Então, aqueles países que estiverem mais organizados nas suas cooperativas, nos seus benefícios fiscais, nas suas capacidades de troca, na sua logística de distribuição, e aí você vai concorrer com todo mundo. Ninguém vem da Austrália, vem da Nova Zelândia, vem dos Estados Unidos, vem da Europa. Então, países que subsidiam diretamente a produção, que aqui não acontece. Então, é um mercado muito disputado, porque você exporta o pó, que pesa muito pouco, o volume é pequeno, e você hidrata aquilo onde ele chegar e tem um volume enorme de leite disponível. Olha só, a gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai ficar sabendo qual que é o futuro da agropecuária pernambucana. Ponto de vista, volta já. O futuro da agropecuária em Pernambuco, esse é o tema do Ponto de Vista de hoje. E aqui no estúdio eu converso com o Pio Guerra, ele é o presidente da Federação da Agricultura
do estado de Pernambuco. Pio, você colocou no primeiro bloco que eu fiquei assim, um pouco preocupada a questão da vocação, né? Que ela é importante. E você, como você coloca a questão do clima, tantas dificuldades para que a nossa agricultura, a agropecuária possa crescer, porque a impressão que eu tenho é que ela está um pouco estagnada e muitas vezes parece até que retrocedeu. Se o clima é o grande problema, é como se não tivesse futuro, como a gente não pudesse ser competitivo. Eu não sou tão catastrófico assim, não. Você não foi tão pessimista assim, né? Eu posso ter sido infeliz nas minhas afirmações, mas eu posso dizer o seguinte, mais do que nunca, eu citei esse dado anteriormente, a produção hoje é função da disponibilidade tecnológica e do dinheiro para investir. Você pode produzir tudo em qualquer lugar, Israel está aí provando isso. Sim. Mas qual é o custo de produção daquilo ali? Ali tem uma questão de Estado, de ocupação de território, que vale mais do que qualquer infraestrutura artificial que é criada. O país tem uma vocação fantástica agropecuária, é o único país do mundo que ainda tem mais de 100 milhões de hectares disponíveis para serem implantados, né, com agropecuária. Tem reservas brutais de recursos naturais, então ele terá sempre regiões que estão sendo desbravadas, que estão sendo cultivadas com pastagens que podem reverter, e tem acontecido isso, para a cultura de grãos e outras culturas que remuneram melhor o agricultor. E a gente tem um território pequeno, sujeito com 80% de sua área no semiárido, dentro de um processo climatológico que não tem sido positivo nos últimos 50 anos. O que não significa que não possa ter uma certa reversão adiante. Mas você tem, em contrapartida, tecnologias novas que não tinham. Se você falar o que a gente faz no São Francisco hoje, 50 anos atrás ninguém acreditava, não é? Se você nós estamos citando uma redução na cana-de-açúcar, mas não estamos citando o crescimento na fruticultura irrigada. Nós estamos falando de uma agricultura de cana-de-açúcar, mas não estamos falando no crescimento da avicultura. Então, são coisas que se compensam. Nós já tivemos períodos muito bons, recentemente, 5, 6 anos atrás, de grande produtividade de camarões de cativeiros, que exportavam mais de 200 milhões de dólares por ano. E isso teve um problema de manejo que complicou a produção de camarões de cativeiro. Essas coisas mudam, as técnicas mudam, as práticas mudam. Então, há espaço para você dinamizar cada vez mais a produção, onde nós temos razoável competitividade, que foram esses que eu te falei, necessitam de mais recursos, em alguns casos, mas você tem um mercado, outra vantagem, um mercado consumidor crescente, grande, que nos garante produzir para a nossa casa. E isso inibe a entrada de produtos de outras regiões, encarece a chegada desses produtos aqui. Essa é outra vantagem competitiva que nós temos. Qual a contribuição que a agricultura familiar tem dado? É cada vez menor, porque é impossível você ter hoje uma grande quantidade de agricultura familiar na produção de leite, embora a massa da produção de leite seja da agricultura, não digo empresarial, uma agricultura familiar com empregados. Né? Porque a agricultura familiar é aquela que não emprega gente mesmo, é só a família. Né? Então, cada vez a economia de escala cria dificuldades para esse tipo de agricultor. Há uma natural evasão do campo. O campo não é empregador de mão de obra, o campo não é mantenedor de população. E você chega em São Paulo, que tem a agricultura mais moderna do Brasil, tem 4, 5% da população no campo. Aqui a gente ainda tem 27%. Então não é possível isso acontecer ainda. Naturalmente a economia vai transferir essas pessoas para outras atividades. É preciso qualificá-las, é preciso criar oportunidades de trabalho. E tendo oportunidade de trabalho e uma certa qualificação, fora do campo a pessoa vai viver muito melhor. Então, todos esses... Mas é preciso reverter esse quadro, porque assim, muitos, assim, a família está lá, o jovem resolve fazer uma faculdade, vem para a cidade e não quer voltar. São poucos aqueles que, de repente, resolve, independente do curso que fizer, volta para poder morar no campo. E o campo está ficando cada vez mais pobre, tem muitas áreas, a gente volta a ter o peso da seca. O que eu quero dizer é o seguinte, vai ficar lá se a atividade dele for economicamente viável. E a pequena propriedade é cada vez menos viável. A não ser na produção de fruticultura, mas isso que tem que um mudar. preço, não tem como mudar.
Porque se você planta, você tem uma produção de milho no Nordeste brasileiro, 700 quilos por hectare. Você chega no Cerrado, você tem 17 mil quilos por hectare. Como é que você vai mudar? Como? E no ano que chove, você planta 7 vezes em 10 anos, você colhe milho em 3. Em 7 você perde o que você plantou. E se você não pode mecanizar, se você não pode dar os tratos culturais que precisam com a maquinária, você tem um custo de produção muito elevado. Então não tem escala para produzir isso. Você não tem aqui fábrica de celulose, porque as propriedades da Zona da Mata estão todas divididas. Você não tem uma área contígua da Zona da Mata que você possa plantar celulose, eucalipto em volume tal que mereça a industrialização para a celulose. É outro problema. É o tamanho das propriedades pernambucanas. Você chega no Agreste, a propriedade em média tem 1,5 hectare. Como é que você produz? Antigamente você tinha a capacidade de troca, a pessoa produzia 100, 200 litros de leite e educava a sua família. Hoje você produz 3 mil, 4 mil, 5 mil litros de leite. É muito pouco. E é muito pouco para manter a pessoa, porque o alimento é barato, é cada vez mais barato. Porque a sociedade urbana, que é majoritária, ela vai querer comprar o produto o mais barato possível. Aí ele compra o leite que vende. Mas também é barato para o pecuarista, para quem está no campo, porque quando você chega na cidade o preço já é tudo bem, mas de todo jeito o preço da cesta básica não acompanhou nunca os índices inflacionários nos últimos 20 anos. Se você fizer o preço da cesta básica com a inflação é muito maior. Cada vez mais a produção brasileira é barata com relação às inflações que acontecem, né? Se você vê, ficou muito mais barato aqui que no exterior. Se qualquer viagem que você faz, os produtos industrializados são baratos e a alimentação é cara. Mas aí, Pio, nessa linha de raciocínio que a gente vai ter daqui a alguns anos, o campo totalmente deserto. Ninguém morando lá. Não é deserto. Você vai ter uma população como tem na França, como tem nos Estados Unidos, como tem em São Paulo, uma população menor. Não dá para viver esse povo todo no campo, porque não tem economicidade para essas pessoas. Eles têm que ter uma atividade que remunere a sua atividade, a sua vida, o seu trabalho. Né? Você veja os assentamentos, todos eles liberados, não tem um autossustentável no Brasil. Tem não. Então, mas aí é falta uma política de... Não, é a falta de competitividade. Mas se ele não tem instrumento, se ele tem todas as dificuldades... Ele não tem chuva, ele não tem área, ele não tem conhecimento, ele não tem variedades agronômicas que possam utilizar lá. Né, porque não suportam o processo de seca que convive aqui, não pode mecanizar porque não tem a topografia para mecanizar, não tem escala que permite a ele ter máquinas para imobilizar em máquinas para ter volume, não tem economicidade a atividade pequena da agricultura. Não é viável. Não é viável. Tem estudos da Embrapa, Eliseu Alves foi quem criou a Embrapa, tem documento impresso pela própria Embrapa. A agricultura familiar, dentro da fruticultura, ela é mais eficiente do que a agricultura comercial, e só. Porque nas outras, a escala comercial são muito mais eficientes do que ela. Pela mecanização, pelo volume, pela comercialização, o sujeito produz 50 litros de leite. Ele, para recolher esse leite para a indústria, o caminhão tinha que ir buscar o leite de manhã e levar, tinha que buscar de tarde e levar. O sujeito que produz 2, 3 mil, ele resfria, entrega de 2 em 2 dias e a pessoa tem uma regularidade de produção melhor do que o pequeno, que quando seca ele não tem forragem, ele não tem capital, ele não tem tecnologia para poder praticar as modernas técnicas de criação, de manejo, de ordenha, de sanidade, que o mercado exige, que o comércio exige. O gado está morrendo por causa da seca, ele já deve estar pendurado com vários financiamentos junto ao banco. A tecnologia de produção dele é antieconômica. Aqui em todo canto do mundo, aqui nos Estados Unidos, hoje um fazendeiro americano que não produzir 40, 50 mil litros de leite é inviável. Em todo o mundo, reduz-se o número de produtores de leite, em todo o mundo, e aumenta a produtividade do leite. Então, aumenta a produção de leite do país, diminui o número de produtores de leite. Cada vez tem escala maior. Não vai ser diferente aqui. No Brasil não é, nem no Nordeste, menos ainda. Então, qual o futuro? O futuro é você ter no campo um volume menor de pessoas atuando na sua real vocação de cada propriedade e produtores cada vez mais qualificados, que usem tecnologia, que conheçam do assunto, que conheçam do mercado, que possam administrar a sua produção e a sua comercialização. Quantos de nós têm essa capacidade de gerir um negócio agropecuário como um negócio? São poucos. No Centro-Sul você tem, porque já tem uma escala diferente, uma cultura diferente. Aqui são poucos.
Os fornecedores de cana, que eram uma categoria grande, né? Hoje tem dificuldades. As usinas, que foram 40, são competitivas 14. Muitas não é, fechadas, e estamos falando, acompanhar o ritmo. Nós estamos falando dos melhores empresários que havia em Pernambuco, eram os canavieiros, que desenvolveram esse país todo, esse estado todo. Mas o mercado exigia uma eficiência diferente comparado com São Paulo, com Paraná, com Goiás, Mato Grosso, onde as terras são melhores, o mercado também é grande, a mecanização pode ser feita, você aduba menos, você tem a regularidade das chuvas. Isso vale para todas as culturas, para todas as atividades. Onde é uma verdadeira vocação pecuária, como o Pará, sul do Pará, Mato Grosso, você tem pastagens o tempo todo, o rebanho é usado num pastejo, tira para outro, com 15 dias o pasto está grande de novo. Aqui, se choveu, tem pasto. Se não choveu, não tem pasto. Se você não tem variedades adaptadas à seca, nem tem onde ir buscar. Nós estamos fazendo um trabalho nessa direção, indo até a África, para ver se conseguimos trazer de lá. Mas a pecuária do centro-oeste, do norte brasileiro, ela é mais competitiva de qualquer uma do mundo. Então, somos os maiores produtores de carne do mundo. Viu? Olha, o programa, infelizmente, chegou ao fim. Mas eu não vou resolver esse problema. Não vai resolver, não tem jeito. Mas eu não queria, porque, principalmente, o homem do campo, quem está no interior, nos acompanhando, assistindo o programa, para não ficar desestimulado, porque solução vai ter. Vai ter que ter. Quem está no campo, por exemplo, quem está no campo, ele percebe a dificuldade que os filhos deles fiquem lá. Né? Eu tenho isso na minha casa. Sim, né? então, mas vai ter que ter uma solução. A França tem esse problema que eu estou falando, que eu tive lá e Você não está sozinho. Não, por exemplo, o homem do campo não está sozinho. E muito obrigada pela sua participação no programa. O Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado nós estaremos de volta às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Gente, aproveitem este sábado, aproveitem o domingo, curtam a família e a gente se encontra na semana que vem. Até lá.